Amigos por carros, bem-vindos ao Wax Boys, o nosso parceiro de detalhamento automotivo. A gente tem uma playlist aqui, tá? No Amigos por Carros, e tem vários episódios que foram gravados aqui. Inclusive eu vou deixar um card aqui em cima à direita. Eu gravei uma vez, até conversei depois da 599 GTO. Falei um pouco do carro e trouxe o Vitão lá para conversar um pouco comigo. Então estou com o Vitão, obrigado aí mais uma vez. Seguinte, tem alguns carros aqui interessantes, uma Ferrari, tem uma G. Uma das perguntas que eu queria perguntar para o Vitão é exatamente que eu queria trazer muito para esse episódio. É a questão que é uma cor Frozen, né? Sim. Uma designo, né? Uma G63, é a 5.5, aqui já são V8, 5.5, são mais ou menos 550 cavalos. O jipinho da G agora está ganhando valor. Questão seguinte, Vitão. Belo valor, né? Vamos lá. Toda vez que eu olho esses carros, a Fosca, carro Fosca e carro de tripla camada, que na Ferrari chama de triplo extrato, aqui se chama de tri-coat, né? Vitão, o problema é que é o seguinte, eu vejo às vezes a pessoa pega uma rodovia, pega uma estrada, vem uma pedrinha, puf, riscou. Eu vi uma BMW, que eu não vou nem falar qual que é hoje no mundo que está hoje, né? Cara, voou uma pedrinha no capô. O que aconteceu é o seguinte, o cara foi tentar reparar, e eu já sabia que era cagada. Porque você não consegue reparar uma cor fosca e nem de tripla camada, né? Porque eu já vi casos também de tripla camada que, tipo, voou um negócio, aí eu vi até as pessoas falando, putz, o carro bateu. Eu falei, não necessariamente. A questão é que pegou pedrinha, o cara vai lá e repinta o carro, mas nunca fica da cor restante do carro. Exatamente. O que você sugere? Eu acho assim, não é que não dá reparo, né? É que assim, para você, é uma cor muito difícil de acertar, o fosco, né? Uhum. E o tricoat e o fosco não aceitam retoque. Então, se você pintar, vai ter que ser uma peça inteira. Uhum. Tá? Acho que nem tem como fazer um retoque. Eu acho que dependendo do carro, nem vale. Hoje a maioria não vale a pena, né? Imagina o custo que é para pintar um carro fosco de novo e não vai ser a mesma coisa de fábrica. Né? Exatamente. Eu acho que assim, não só o tricoat e o fosco, é muito difícil de você acertar 100% uma cor. Uhum. A gente tem algumas funilaria de pinturas aqui em São Paulo que são assim, top, que chegam muito perto, mas, igual é muito difícil. Eu nunca vi, por exemplo. Por exemplo, o que você sugere, então, para... Eu imagino que seja o PPF, que é o clássico, né? Que é proteção de pintura mesmo, não é isso? No caso do fosco, a gente tem um revestimento cerâmico para fosco, que ajuda a proteger. Mas assim, como a gente... Sempre carro fosco, a gente está falando mais de carros de alto valor, né? Sim. Não são umas naves e tal. Sim. Então assim, o ideal, assim, pelo que eu entendo, é assim, faz o PPF full no carro. Aplica o PPF inteiro no carro, para você evitar qualquer tipo de eventualidade, de você ter que repintar um carro por causa de uma pedrinha, ou sei lá, o cara dá uma riscada na lateral, você vai ter que repintar uma peça. Porque assim, é aquele negócio, dá para reparar, mas é mais difícil de ficar parecido com o original. Então, o PPF nesse caso, segura, assim, vamos dizer, 90% das coisas. Então, é o ideal num carro desse. Entendi. O tricoat, ele é um pouco mais fácil de acertar, tá? Porque já é um tipo de pintura também que já tem há mais tempo no mercado, tá? O pessoal já está mais acostumado a fazer, mas também não dá retoque, entendeu? Por exemplo, se você quiser pincelar alguma coisinha, não tem como fazer um pincelado de tricoat. Não fica perfeito. Eu já tem vi nem como já fazer a tinta, porque são 3 camadas de tinta, então não tem como você fazer uma para você pincelar, né? Até eu falei isso daí pro Vitão, porque essa BMW que eu vi, de longe, você vê que tem um negócio lá, aí você fala, é um cocô de pombo, ou tá sujo mesmo, aí você vai ver e fala, meu Deus. E o fosco também, o problema do fosco é que assim, como é uma pintura meio porosa, ele tende a absorver mais as coisas. Então assim, eu já vi casos assim de, sabe, frentista que deixou encher o tanque e o gatilho ficou preso, de manchar por causa de gasolina. Mas entendeu? não dá nem para passar uma água depois? Depende muito do caso, tá? Mas acho que talvez na hora dê mais... Mas por ser poroso... Sim. Ele absorve mais do que uma pintura com verniz, entendeu? Que ela tende a escorrer com mais facilidade, né? Nossa. Então, assim, é um carro mais difícil de manutenção, é um carro mais difícil de lavar, entendeu? Assim, então, assim, quem tem carro fosco, você tem que ter em mente que é um carro mais difícil de manter, não é um carro mais fácil de manter. Você fala fosco, vai sujar menos. Esquece. É que eu acho que a questão do fosco, a pessoa quer ser diferente, tá? Vamos pro fosco. Mas eu acho que comprasse um carro já traria pra cá. Porque é o seguinte, é aquela brincadeira que você falou uma vez no vídeo, né? Se puder, nem lave. Então, eu prefiro já vir direto, porque já manda direto, às vezes até de caminhão plataforma para cá, marca com o Vitão aqui, com o Thiago, para vir aqui e já cuidar tudo antes de você começar a usar. Porque você, eu vou pegar uma rodovia.
A gente sabe as rodovias de São Paulo que tem muita pedrinha, principalmente a Bandeirantes. Exatamente. Aí, né? E, por exemplo, os carros foscos são os carros mais de alto valor. Sim, M8 então. tem bastante fosco. Sim, tá, sim. Entendeu? É complicado isso, não é brincadeira. Então, assim, o ideal é você já chegar, já botar um PPF full no carro, aplicar o PPF inteiro, protege o carro e evita problema lá na frente. Porque, assim, o PPF pode parecer, entre aspas, caro para você aplicar no carro inteiro, mas depois vai ficar muito mais caro. Você tem que repintar um carro inteiro, ou você... É o que você falou, o cara vai pintar um capô e vai falar, bateu, entendeu? E não foi o caso. É porque você vê diferença de pintura. Exatamente. Você vê assim, tipo, só um detalhezinho, o cara queria... Cara, melhor deixar do jeito que tá, ou melhor faz o PPF. Você quer pincelar esse tipo de coisa, exatamente, né? Piora muito a situação, né? Achei legal que as que estão vindo aqui são designo, principalmente essas daqui. Eu falei Frozen, né? Frozen é BMW aqui. Acho que a Mercedes usa Mate, eu não me lembro. É que cada empresa tem uma determinação, né? Outro carro aqui, uma SLC. C500, Deve ser de 82. No começo da década de 80 ali, eu não lembro exatamente o ano. 240 cavalos, esse V8 provavelmente. Esse carro é muito legal. Os carros participaram do Rally de Monte Carlo, tem blocante na traseira. Putz, grilo. Esse carro, no caso, é um carro que era de um colecionador. Então, assim, o carro foi muito bem tratado. Entendeu? Esse carro foi repintado inteiro numa funilaria de pintura também de muita boa qualidade. Bem bonito o carro. Esse carro é um prazer trabalhar nesses carros assim, né? Porque que tá fazendo uma nele? joia, né? Esse carro ele veio fazer um polimento técnico, tá? E aplicação de revestimento cerâmico. Tá, ótimo. Tá? Ele é um carro muito inteiro já, assim, tem poucos riscos profundos, ele tem um pouco de holograma, mas assim, é um carro que teoricamente, até pela procedência que a gente conhece, vai ser um carro que não vai ser um carro difícil de fazer, vai ser um carro tranquilo de fazer. Entendi. Entendeu? Tem diferenças de... Bom, eu imagino que tenha, mas é mais fácil trabalhar um carro desse, por exemplo, do que um atual? Referente à pintura, esquece o Star que eu é mais fácil esse? Não, mais difícil. É mais difícil? É mais difícil. É um carro que, tem cromado pra caramba. É verdade. Se for pintura original, você tem que tomar um cuidado triplicado, entendeu? Porque, um carro desse com pintura original, que não é o caso desse, sabe, você tem que tomar um cuidado, tem que respeitar o carro. Normalmente o carro desse, na época, é PU, então é o tipo diferente de pintura. É um carro que demora mais tempo para fazer. Entendi. Enfim, é outro universo pegando um carro novo, um carro zero, por exemplo. Entendi. É bem diferente. Bom, Ferrari 308, cara, óbvio, Thomas Magnum, você deve ter ouvido falar do serial lá do Magnum. Eu tô vendo que essa daqui ainda é a versão carburada ainda, 308 GTS dos primeiros anos, Vitão. Legal. Aqui do seriado, quantos anos você tem? 30. Então não era da sua época. Se você vai lembrar do Thomas Magnum, mais se você tiver 35, né? Cara, a primeira ela nasce como carburada, depois vira injetada, e tem a versão 4 valvole, que é algo de torno de V8 2.9. É o motor que dá origem da F40 e da 288 GTO, tá? Aqui deveria ter na época uns 255 cavalos, né? Vitão, esse tipo de pintura a gente já falou uma vez aqui, né? Lembra da 599 GTO? Você tinha falado que a pintura da Ferrari era mais fina. Pegar um carro dessa época ainda é fino ou tipo, é uma outra época? Não é que é mais fino, não é que é mais fina, né? É uma pintura mais macia, entendeu? Até pintura macia, cara, cada termo. Não é que é difícil dizer. Delicado? Assim. É mais delicada, exatamente, essa é a palavra, entendeu? Então assim, você tem que ter um cuidado redobrado, você tem que estar com uma boina muito mais macia, um composto muito menos abrasivo, entendeu? Você vem muito com uma velocidade menor na parte de polimento. Então, assim, nesse caso a gente ainda não encostou nesse carro, ainda na parte de polimento. Ele veio fazer uma lavagem e a gente vai entender como é que está a situação do carro. Mas, de qualquer maneira, eu nem sei se a pintura é original. Mas, se for original, tá maravilhosa. Porque, assim, a gente tem que respeitar o carro, né? Outra coisa, é comum aplicar PPF em carros, assim, mais velhos, tipo a Mercedes ou a Ferrari, assim? Você recomenda ou não? Tipo, é melhor um revestimento cerâmico? O que você Cara, eu acho que assim, varia de caso a caso. Tá? Como o estado da pintura? Varia de caso a caso como o estado da pintura. Porque, às vezes, vale a pena fazer o trabalho, entendeu? Tem carros antigos que a gente não aplica cerâmico porque pode dar reação na pintura. Então a gente aplica uma cera de carnaúba. Então, assim, varia de caso a caso. Mas, assim, obviamente que assim, caso a pintura seja original e tenha um bom estado, se você selar lá com um PPF, você vai manter esse carro pro resto da tua vida, entendeu? Sabe? Entendi. Porque também você tem que entender também que assim, na retirada do PPF é uma coisa complexa. Eu já vi uns processos de vocês, Exatamente. Então... E tem uma validade de PPF também, né, que vocês falam. Tem que ter manutenção, que eu já vi também. Tem que ter um cuidado no PPF e
tem que ser de boa qualidade, principalmente. E na repintura, às vezes, pode ocorrer, se não for bem feita, pode ocorrer o que a gente chama de desplacamento, né? Porque assim, na hora que você for retirar pelo PPF, sai a tinta. Imaginei. Entendeu? Nos carros originais é muito difícil acontecer isso. Mas assim, como a gente está falando de uma Ferrari Keno, que é esse carro? Então, 78. Então, assim, meu, é um carro que, sabe, talvez eu não recomendaria aplicar um PPF num carro desse. É mesmo? Olha só, curioso. Tem umas coisas que eu imagino, não imagino assim, a gente não tem ideia, né? Não trabalha com isso. Assim, olhando assim é difícil dizer, né? Mas trabalhando em cima do carro a gente consegue entender se talvez seja plausível aplicar um PPF num carro desse ou não. Entendi. Porsche Boxster, o 718 modelinho de entrada aqui, Racing Yellow, a cor dele. O que você fez nele aqui? Esse carro a gente fez o processo de polimento técnico também, tá? Então assim, praticamente tiramos todos os riscos. Tinha pouca coisa também, é um carro bem cuidado. E esse carro, no caso também, a gente fez a limpeza da capota e vamos aplicar o impermeabilizante de capota. O que é impermeabilizante de capota? Ele não deixa... Aquele que cai água e... Exatamente, é isso. É isso. Puta, bacana. É bem bacana também porque ele traz não é um brilho, mas assim, ele dá uma revivida na capota, né? Parece Essas capotas também têm vida útil, o pessoal acha que não, mas exatamente. O próprio mecanismo, exatamente. Né? Marca muito com facilidade também. E lá atrás, Vitão, o A4 aqui. O que aconteceu nele? Aliás, tem uma pintura bonita, né? Uma cor bem bonita, tá? Esse carro, no caso, infelizmente, né, ele pegou um pouquinho de granizo. Então, assim, é um serviço também que a gente faz também em paralelo com o polimento. Então, a gente fez essa parte de partelinho, tá? Vixe. Capô, teto, tampa traseira. O PPF aguenta segurar isso? Não. Não? Não. Vixe, não, Maria. não. Nossa. Pode ser que ele ajude, mas Sim, ele não vai segurar. É que ele depois cai uma exatamente, cratera, né? Exatamente. Agora eu fiquei surpreso, não foi trocado o teto, né? Pelo que eu vi, eu acho que não. O carro né? é praticamente inteiro original, tá? Entendi. Esse carro tem uma lata bem dura, então assim, não amassou tanto, né? Então foi tranquilo de puxar no martelinho. E já aproveitamos também, já fizemos polimento nele, tá? É um polimento mais simples esse, não vai se aplicar no cerâmico, mas assim, já dá um belo brilho, né? Já dá um belo brilho no carro. Eu tô vendo tem um Lancer ali, é um Dionista, não? Não, é um Lancer GT. Ah, é tipo isso então, né? Tá, é um Lancer GT, então CVTzão e tal. O que fez aqui? Ixi, tem gosto de pintura aqui, o que aconteceu? Não é isso aqui, na verdade é que ele tá com a cera aplicada, né? Tá. Esse carro, no caso, o vizinho dele estava pintando a garagem e acabou voando tinta no carro, né? Putz, grila, então ele trouxe aqui pra gente remover. Nossa. É tranquilo. É fácil? Normalmente não é muito complicado, entendeu? Você remove, dá um polimento, porque o processo de remoção cria um pouquinho de risco, é um processo um pouco abrasivo, né? Aí você dá um polimento mais fino nele e ele volta ao normal. Normalmente, tá? Depende muito do caso, mas nesse caso foi tranquilo, não teve problema nenhum. Tem questão de tempo, por exemplo, caiu a tinta, é melhor você... Quanto antes melhor, né? Nossa, eu fico imaginando tinta com tinta se que se o carro dormir fora de casa, tomar sol, entendeu? Dá aquela aderida maior. Sim. Então, assim, o ideal é você fazer o mais rápido possível, né? Nossa, isso me daria um desespero imaginando que, tipo, cai a tinta. E é muito comum isso, sabe? É mesmo? A gente vira e mexe, a gente pega uns carros assim. Porque, meu, é muito comum os caras pintarem, né, e tal, assim, com aquela pistola e tal, e voa tinta pra tudo que é lado, né? O overspray, né? Entendi. E a Tiguan lá tá fazendo polimento também? A Tiguan está fazendo um polimento também, é um carro muito inteiro também, é um cliente que entendeu a preocupação de você proteger uma pintura, então é um carro muito inteiro, se não me engano tem 3 mil quilômetros. Novinho. E o cliente já veio polir para aplicar cerâmico, porque, meu, o ideal é proteger sempre o carro, meu. Entendi. Comprou um carro, protege, porque, meu, é chuva ácida, intempéries, cocô de passarinho, esse tipo de coisa, vai manchando o verniz, vai estragando. Então, assim, num carro desse a gente não tem que entrar de uma maneira tão abrasiva. Então, assim, digamos assim, a gente entra de uma maneira muito menos... invasiva, talvez. Exatamente, para tirar os riscos. E aí a manutenção depois é muito mais fácil. Entendi. E acompanha o Instagram da Waxboy, segue lá eles. Até vai aparecer aí na tela, porque é sugestivo, né? O quê? Ou é a página do Instagram, porque pode cair em outra coisa, que eu já vi, já me falaram isso já. É verdade. Tem que escrever bonitinho lá. Exatamente. Gente, é isso aí então. Obrigado por ter acompanhado. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, inscreva-se no canal, ativa todas as notificações do sininho. E aqui no tela final vai aparecer os últimos vídeos que a gente gravou aqui na Waxboy. Certo, Vitão? Obrigado mais uma vez. Falou, Will. Um abraço pro Thiago. Prazer, viu? A gente se vê no próximo. Valeu!